A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, glória a Deus, estamos começando mais uma nova semana, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Começando hoje, domingo, vamos conversar com Deus. Paizinho querido, da tua presença nós nos colocamos como teus filhos. Obrigado por estar conosco, obrigado por nos dar mais o início de uma nova semana. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que vai ser ministrada, que teu Espírito Santo esteja abrindo a minha mente e a mente dos teus filhos para a compreensão e a prática da tua palavra, Senhor. Fica conosco, nós te convidamos, nós já te agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia, se você tem, vamos meditar o que Deus tem a falar conosco neste dia. A palavra do Senhor se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, iniciando o verso 1 ao verso 4. Nos diz assim a palavra: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Queridos, é dever da igreja ensinar, orientar, ministrar, aconselhar, corrigir aqueles que ali frequentam, que são membros daquela igreja. Mas o dever de iniciar os primeiros passos a respeito da obediência dos filhos para com os pais começa em casa. No lar inicia todo relacionamento, que seja ele bom ou ruim, tudo começa no lar. Uma sociedade, para ela estar sadia, ela está bem, começa no lar o bom ensinamento. Paulo traz este ensinamento à família, especialmente à igreja de Éfeso. Paulo transcreve o ensinamento do que está já na palavra em Êxodo capítulo 15, verso 20, e Deuteronômio capítulo 5, verso 16, falam a respeito da obediência dos filhos para com os pais. E é interessante que esse capítulo 6, ele fala no mínimo de 4 deveres. Não vamos falar sobre os 4, vamos falar sobre os 2. Fala a respeito do dever dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Ele inicia dizendo: Filho, obedeçam a seus pais no Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, veja que a palavra, o nome Senhor, o S é maiúsculo. Esse Senhor aqui está se referindo ao Senhor Deus, que fez o homem, fez os céus e a terra. Não é o Senhor como pai, como líder, como cabeça do lar. Assim seria o S minúsculo. E ele diz: porque os filhos devem obedecer aos pais no Senhor? Porque isso é justo, ou seja, há uma justificativa para isso. Está na palavra. Quando os pais começam a ensinar os seus filhos a respeito da obediência de quem é Deus na sua vida, quando os pais começam a ensinar seus filhos de criança, esses filhos não têm dificuldades de colocar em prática as verdades contidas na palavra de Deus. Muitos pais não educam os filhos, no mínimo por 2 razões. Primeiro, porque não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus. Os seus pais não tiveram nenhuma instrução nesse sentido, e o filho casa, gera uma geração, tem uma geração, e nessa geração é constituída de uma maneira simples, de uma maneira singular, sem ter nenhum conhecimento de quem é Deus. Então, a primeira justificativa para isso. A segunda é que os pais têm preguiça de ensinar os filhos
a respeito da educação, da obediência, atribuem esse ensinamento à igreja. A igreja complementa, a igreja faz o que os pais não podem fazer. Assim como as escolas ensinam, é o complemento do ensinamento que começa no lar. Tudo começa no lar. O bom relacionamento começa no lar. O mal também começa no lar. Tudo depende do lar. Uma família estruturada só pode permanecer sólida, firme, sobre as bases cristãs, as bases bíblicas, o ensinamento da palavra de Deus. E começa pelos filhos. E depois ele vai dos pais para com os filhos. Pais, não irritem seus filhos. Ou seja, eu sei que educar filhos nunca foi fácil, e hoje principalmente. Educar filhos, primeiramente, tem que ter a orientação de Deus. Buscar em Deus como educá-los, como orientá-los, como trazer a instrução precisa para a vida dos filhos. Então, pais, não irritem seus filhos. Não é com gritaria, não é com violência, não é batendo nos filhos, não é castigando os filhos de uma maneira distorcida. Tem que trazer a correção para os filhos? Tem, está na palavra, mas com moderação, com sabedoria. O melhor ensino que se tem para passar para alguém, especialmente aos filhos, é o bom relacionamento. Um pai que não respeita a sua esposa, a esposa que não respeita o marido, na frente dos filhos, estão dando maus exemplos, e não pode exigir dos filhos que os filhos tenham boa educação quando eles próprios são mal educados, são mal educadores. Por isso que às vezes trata os filhos com violência, com irritação. Está na palavra de Deus, está sendo reprovado pela palavra de Deus. Pais, não irritem seus filhos. Antes, crie segundo a instrução e o conselho do Senhor. Leia a palavra. A palavra de Deus não está mandando você orientar seus filhos dessa forma. Porque muitos filhos crescem revoltados com os pais. É a maneira de educar os filhos. Pais que não tiveram uma boa educação, os seus pais foram maus e agora os pais transferem essa má educação que teve na vida dos seus filhos. Você vai colher o que está plantando. Cuidado, veja de que forma você está educando seus filhos, para que amanhã você não venha colher lágrima. Não é praga, não é desejando mal, mas cada um vai colher o que está plantando. Amém? É dura a palavra, não é? Mas não sou eu que estou trazendo de mim mesmo, está na palavra. Ou a gente segue o que está na palavra, querido, o senhor está perdido. Não adianta estar na igreja e fazer as coisas contrárias. Porque tem muitos filhos aí fora da igreja. Eu sei que tem pai, tem mãe que só a graça tem se esforçado, tem lutado para manter os seus filhos na igreja, em obediência à palavra de Deus. Mas muitos filhos crescem revoltados. É a forma de tratá-los em casa. Cuidado. Cuidar de filho não é cuidar de batata, não é plantar batata. Peça a instrução. Tiago diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos, e não lance em rosto. Senhor Deus e Pai que estás no céu, eu quero mais uma vez te agradecer pela tua palavra. Cada pai, cada mãe, que o Senhor continue lhe dando instrução, sabedoria, para conduzir o bom ensinamento a seus filhos, para que haja uma família sadia, estruturada, preparada na tua palavra. Que haja também, Senhor Deus, uma sociedade ajustada, fortalecida, Senhor, porque compete às famílias o preparo nos filhos. Senhor, coloco no teu altar a minha vida e minha esposa, nossa família, meus vizinhos, meus companheiros de trabalho, meus chefes. Dá-nos um dia de paz, uma semana vitoriosa. Os lares, os hospitais que estão enfermos, doentes. Tu és Deus que cura. Tu és Deus de misericórdia. Os que estão nas cadeias públicas,
nas prisões, nos presídios, nas penitenciárias. Use da sua bondade neste dia, libertando essas vidas. Nós oramos a Ti, nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, um dia de paz, um dia de bênção, mas eu quero mandar um alô especial para os meus amigos, o meu amigo e irmão Edson, policial, a todos que compõem a Associação dos Policiais Penais do Estado da Paraíba e ao PPB1, ali em João Pessoa. Eles sempre ouvem a palavra, sempre compartilham da palavra do Senhor, e eu quero agradecer a Deus por sua vida. Continuo carecendo da sua ajuda, se inscrevendo lá no canal do YouTube. Eu agradeço a Deus também por pessoas que às vezes sentem falta da palavra. Tem dias que não dá, olha, só uma graça, viu? Quando a internet é o telefone. Eu agradeço a Deus porque tem pessoas que às vezes cobram, e eu gosto disso. Então Deus abençoe você que tem sentido a falta da palavra, que Deus continue lhe abençoando, continue orando por nós, para que seja Deus na nossa vida e em tudo o Senhor seja glorificado. Deus te abençoe, um dia de paz, um dia de bênção. No próximo encontro estaremos juntos, se assim Deus permitir. Paz do Senhor Jesus.